Esse é o modo de instalação. Aí são 3 dias, né? A gente vai ver os tipos de instalação, a condução da planta, porque a uva é uma planta pubescente. O que ela é pubescente? Ela é uma planta mole. Então, como eu disse para vocês, na natureza, ela fica escorada em pedras, em árvores, né? Até contei a história lá das galinhas, né? Que ela vai subindo na árvore, enquanto tem sombra, ela vai soltando gavinha. E a hora que tem sol, aí a gavinha se transforma no cacho. Então, por conta dela ser uma planta pubescente, aqui, pelo menos aqui nas nossas condições de Brasil, ela tem que ficar em um suporte que a gente pode construir com vários materiais, né? Também comentei com vocês que tem lugares no mundo que a planta que não tem esse suporte, né? Tem regiões da Itália, lá perto do Vesúvio, solos riquíssimos, né? Solo de origem vulcânica, que a uva é no chão. Eles fazem até uma cova assim, com uns murinhos, e a uva fica ali. Na Espanha também, lugar seco, também em moitas. Você vai lá, aquela moita verde lá, põe a mão, tem aquele caixão lá. Mas aqui no Brasil, eu estou falando isso para vocês, porque o povo viaja por aí. Não, porque eu vi assim lá e vai querer fazer aqui, né? Não vai dar certo, porque aqui a gente tem outro clima, outro tipo de solo, né? Outra quantidade de horas de luz. Então a gente tem que adaptar as condições que não são as melhores para as uvas comerciais, para manifestar o potencial de produção delas, melhorar a imunidade delas, né? Que ela é de origem de um lugar muito seco, e aqui a gente nos trópicos, subtrópicos, a gente não vai ter condição ideal, então a gente tem que dispor a planta da melhor maneira possível, para ela captar a maior quantidade de sol possível, que a gente vai ter menos luz de sol que nos lugares de origem dela. Então existem várias maneiras de você conduzir a planta, né? Só que antes de eu falar dos modos de condução, a gente tem que lembrar da condição morfológica e fisiológica da planta, né? Eu vou dar uma aula no próximo módulo ainda, mas só para vocês se situarem, para vocês entenderem por que daquela função e não de outra. Então vamos falar uma coisa importante. A uva é uma planta de origem de clima temperado, né? Essa época do ano está sem folhas, e ela está sem folha por quê? Para ela resistir às condições de inverno, né? Aí todos os nutrientes que a folha produziu na primavera-verão tá na madeira. O maior órgão de reserva das videiras e das plantas em geral é o caule. O caule, a reserva, a caderneta de poupança está ali no caule, que vai formando reservas, né, no caule e na raiz, mas principalmente no caule, contanto que há uma relação direta entre diâmetro do caule e potencial de produtividade daquela planta. Quando você tem uma reserva, a planta ela vai
resistir mais aos problemas, né? Por exemplo, teve um ataque de inseto, derrubou folha, teve um ataque de doença, diminuiu a área fotossintética, diminuiu a fábrica de alimentos. Então, se ela tem uma poupança, é que nem a gente, tem que ter uma poupança, né? Uma empresa tem que ter uma poupança. Se dá um problema, você tem uma reserva ali, né? Por isso que as plantas, quanto mais velhas elas vão ficando, engrossando o caule, ela vai ficando mais forte, né? Uma seca, né? Qualquer estresse, se ela tem uma reserva de alimento, ela consegue reagir. Não só para produzir mais, mas também para produzir outras folhas e resolver os problemas dela, né? Então, nos primórdios, né, antigamente, o pessoal fazia espaldeira baixa. A espaldeira baixa, que tamanho que vai ficar o caule, né? Assim, aí a espaldeira alta e o Y. O Y tem 1,5 m de caule. Não é isso? Aí também é controvérsia, né? Um dia um colega falou, não, eu deixo a espaldeira abaixo que a comida da raiz já vem direto para o cacho. Não faz sentido isso. Porque vocês vão entender na próxima aula que agora, quando a planta vai começar a brotar, a reserva já está ali na madeira já, né? Quando a gente aduba uma planta, você não vai adubar a folha, não vai adubar o cacho, você aduba a madeira. Aí, brotação, florescimento, crescimento inicial do fruto, é tudo por conta da madeira. Porque eu não tenho folha ainda. Eu não tenho folha adulta ainda. A folha adulta, quando está com a folha adulta, é para dar o acabamento no cacho. Mas o que era importante já aconteceu por causa da madeira. Então, essa argumentação que eu vou deixar o caule curto para a comida vir direto, não faz sentido, né? E outra, quando você deixa muitas doenças, ficam guardadas no solo, né? Por isso que a gente tem que fazer o manejo de resto de poda, fazer cobertura do solo. Só do solo estar coberto, algumas doenças, algumas micro-organismos que vão causar doenças, que estão ali no solo, com o solo coberto, ela não sobe para o cacho. Ela não vai subir para as flores, para os brotos, só do solo está coberto, né? E se eu tenho um cacho mais longe do solo, a probabilidade de infecção dos cachos e algumas pragas também elas empupam no solo, né? Então, quanto mais longe do solo o cacho ficar, melhor. Aí você vê lá na Espanha, na Itália, no chão, né? Fica tudo cacho no chão, a planta no chão, porque o clima é outro, as pragas são outras, né? Lá a biodiversidade é muito menor que a daqui. Então pode ficar ali no chão, não vai ter problema. Agora aqui não, aqui você vê, você tem que fazer toda uma arquitetura para melhorar a nutrição, melhorar a imunidade da planta. Então, e quando a gente pensa numa estrutura, num tipo de condução, você tem que pensar que cultivar que você tem, qual que é cultivar de uva que você tem, qual o cavalo que você tem, qual que é o tipo de clima que você tem, né? Tem lugar que se você falar que você vai colocar plástico, o cara vai rir da sua cara, porque venta muito. Aí, até em Santa Catarina, eles tinham, quando a gente começou a estudar cultivo protegido,
tinha um plástico de cobrir que era de 200 micras e tinha uma trama no plástico para resistir a vento. Só que daí o que acontecia? O plástico resistia e levava a estufa inteira. Então eles achavam melhor que rasgue o plástico, né? E fica a estrutura. Né? Porque eu montei um vinhedo, foi em 2016, né? Lá com a carrada lá, com aqueles postinhos de metal, né? Aí eu falei para eles que eu queria cobrir, né? Porque lá é muito úmido lá, né? Eu falei que eu queria cobrir. Aí eles fizeram um postinho de metal com os Y de metal, né? Mas não era um Y grandão, porque era uma espaldeira só, um Y menor. Aí nas cabeceiras, olha, eu estava falando com o engenheiro, eu sou engenheiro agrônomo, engenheiro estrutural é ele, você entendeu? Essa parte de estrutura, quem tem que entender de resistência de material. Aí eu coloca 2 na cabeceira, né? Na cabeceira tem que ser mais forte. Aí está cobrindo tal. Aí deu um ventinho, fizemos lá os travamentos, tudo do jeito que ele mandou, porque ele é o fabricante, né? Por isso que quando a gente compra as coisas, a gente tem que seguir o que o fabricante manda. Porque se você fizer diferente e se der um problema, aí ele tem argumento para não te ressarcir. Então foi lá, o cara ensinou como é que tinha que fazer, por exemplo, tudo certinho. Aí deu um ventinho lá, mas não foi um vento tão forte. Entortou os postos. E não foi tão forte o vento. Sorte, porque as mudas estavam pequenas ainda, senão ia estragar as mudas. Aí eles foram lá, repuseram tudo, mas nas cabeceiras, daí a gente colocou madeira. Porque quando você põe plástico, você tem aquela força ali, né? Então, aí eles também aprenderam, né? É que eu tô falando pra você, gente, a gente não tem a uva, apesar de ter muitos anos de estudo, né? Muito mais que uma temoia, por exemplo. Dia a dia você está aprendendo, as coisas vão mudando, né? Ainda mais um poste de metal que ele estava fazendo agora, eles estão ainda no dia a dia, vai aprimorando as coisas, né? Então, aí agora eles aprenderam que mesmo se você usar um poste de metal, as cabeceiras tem que ser ou de concreto ou de madeira, porque não tem que ter uma sustentação lá. Você pôs o plástico, você pode saber que se você tiver problema com o vento, né? Providenciar o quebra-vento, é aquilo que a gente falou, na instalação, não é só você enfiar a muda lá. Na instalação, você tem que pensar em muitas coisas, né? No quebra-vento, no reservatório de água, no aumento de matéria orgânica do solo, tudo isso antes de instalar o pomar. É que o pessoal fica na cabeça que instalar o pomar é enfiar a pobre da muda lá no meio da braquiária, né? Então você tem que preparar a estrutura, preparar tudo muito antes do que enfiar a pobre mudinha lá numa condição terrível e depois fala que uva não dá certo naquele lugar. Mas, então, essa questão de estrutural tem muitos detalhes para você ver, né? Às vezes até beira de estrada com muita poeira, né? Um que a poeira vai fazer mal para a planta e outra que a poeira também vai ficar sujar o plástico, toda hora você tem que limpar, né? Então você tem que pensar antes, eu falei que o pessoal pensava muito
no plástico que dure. Mas hoje tem até um plástico assim bem fino mesmo, é bem barato. Só que daí você tem que pensar. Gente, se eu tiver que trocar o plástico todo ano, eu vou ter que ter a mão de obra para colocar o plástico. Quanto que vai? Será que vale a pena? O que é mais fácil? Eu lavar o plástico ou colocar o plástico de novo? Esse plástico tem que ser muito, mas muito barato mesmo, para compensar a mão de obra de eu colocar de novo. E pelos cálculos que eu vi desse plástico bem baratinho, eu acho que não vale a pena, né? Então a gente tem que pensar, né, muito nessa questão da instalação. Por quê? Antes a gente falou que era muito importante escolher um local correto, não é? A gente ficou discutindo muitas coisas do local correto. Agora, a instalação também é uma parte muito delicada, né? Porque é uma coisa cara e que vai ficar por muitos anos lá, né? E que se você tiver algum problema, que nem essa vez que entortou lá as estruturas lá das respaldeiras cobertas. Por quê? Se entortou é porque está chovendo ou está ventando. Eu podia ter perdido minhas mudas. Eu podia ter perdido as mudas. Aí, além do estrago na estrutura, eu vou perder as mudas, vou perder a mão de obra de instalar as mudas. E outra, a muda de uva não é assim que você pega lá na prateleira do supermercado, que o povo pensa que é assim. Às vezes tem que encomendar 1 ano, 2 anos antes, né? Então, se você perdeu ali por um problema que a sua estrutura não aguentou, né? Aí o prejuízo é grande, né? Então, às vezes a gente vê, às vezes fala assim, não, pode fazer morra abaixo, ver a direção do sol, mas quando você opta por cobrir, você tem que ver até a direção do vento forte. Porque você pode ter dano na sua estrutura. Tem lugar que não dá para cobrir. Vai ter lugar que não vai dar. Mas daí eu falo para você, se não dá para cobrir por causa do vento, então é melhor não instalar um vinhedo nesse lugar. Porque se venta tanto assim, vai prejudicar as mudas. Vocês veem, vira e mexe lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem perda total de safra. Vocês estão vendo isso? Então, se tiver opção, né? Ou num lugar desse, que vento, você vai instalar tal, nunca vai plantar uma planta mais frágil, né? Você planta pelo menos uma rústica lá, num lugar desse. Porque o vento, gente, é uma coisa assim muito terrível. O vento, a gente já discutiu isso, vou bater. O vento, além de ele trazer coisas para o vinhedo, ele destrói tecidos, ele desidrata a planta, né? O vento com poeira já causa microferimentos nos brotos, e por esses ferimentos entram os micro-organismos e causam infecção, né? Então é importantíssimo, né, você se preocupar com o vento, né? Uma brisa é ótimo, mas vento forte é complicado, né? O meu cunhado, ele tem uma plantação de etenói também, e ele não está podendo mandar para exportação, e esse ano ele falou, esse ano foi um fracasso, porque lá vento, a etenói dele está murcha, é do lado da nossa, está murcha, e não cresce, porque o vento, ele tira a umidade da planta.
A evapotranspiração, a transpiração da planta, ela perde muita água. E se está numa época seca, aí que ela vai perder mais ainda. Então essa questão do vento é muito importante, né? É muito importante. Ainda mais se você vai optar por cobrir. Tem lugar que vai dar para colocar, em vez de colocar um plástico, colocar uma tela. Só que a tela, daí o objetivo da tela é outro, né? A tela vai proteger contra granizo, vai proteger um pouco contra pássaros e alguns insetos, né? Ainda mais se você cobrir do lado também, né? A tela corta um pouco o vento também. A tela corta um pouco o vento também. Contanto que alguns quebra-vento, tem muito vinhedo que eles colocam tela em torno do vinhedo, onde tem o vento mais forte, você põe uma tela. Ajuda muito. Até a poeira segura. Segura até apanhar a tela ali, ó. Né? Às vezes você não tem tempo de construir um quebra-vento, né? Ou muitas vezes é um lugar de morro, às vezes a tela ajuda, né? Mas não é interessante, né? A gente plantou um sansão, tem umas falhas que não brotaram. É bom ter um ou outro buraco, porque se ele está coberto, também não circula, a gente fica com falta de ar circulando. Veja bem, quebra-vento, ele chama quebra-vento, ele não chama bloqueio de vento. Tem que quebrar, daí passa alguma coisa, porque tem que ter arejamento. Mas imagina, uma planta, um renque de planta, sempre vai passar alguma coisa, né? E um quebra-vento bem construído, ele tem vários tamanhos, tem uma planta baixa, uma média, uma alta. O ideal seria quanto, mais ou menos? Isso aí tem na apostila, acho que tem até aqui. A cada metro de quebra-vento, protege 10 metros para frente. Depois eu vou conferir aqui. E o quebra-vento, você tem que tomar cuidado com várias coisas. Uma delas, o quebra-vento tem que ser constituído de planta rústica, porque você não vai ficar cuidando do quebra-vento, né? Pulverizando ele, podando ele, né? Outra, o quebra-vento não pode ser fonte de inóculo para o pomar, fonte de inóculo de doenças e de insetos. Por exemplo, esses ciprestes, né? Pinos, isso daí não pode, porque eles têm muita doença. A hora pronobis é bom, né? Deixa eu só falar o raciocínio, depois a gente vai falando das espécies. Outra coisa, o quebra-vento não pode competir com o pomar com o sol, né? Você tem que ver a posição para ver se não vai fazer sombra nas suas linhas. Às vezes você pensa que o quebra-vento tem que ficar grudado com a planta ali, não. Tem que ver essa questão do sol e a questão de raízes também. O Sansão do campo é terrível. O Sansão do campo, ele guarda um monte de ácaro e ele é muito vigoroso. Ele compete com a planta, com água e nutrientes se estiver muito próximo do pomar. Acho que eu já falei para vocês de um colega lá que tinha Sansão, né? Era orgânico o pomar dele, orgânico, e tinha Sansão do campo de quebra-vento. 2 linhas das atemoias dele, a gente via assim um degrau assim, ó, perto do Sansão.
ele teve que fazer uma valeta de 1 metro, 1 metro e pouco, e forrar essa valeta com lona. Uma valeta para a raiz de Sansão não ir. Porque fazia mesmo do barro, fazia tudo direitinho. Era o Sansão que estava competindo. Além de ser em citros, eles já não estão usando Sansão mais, porque ele hospeda lá uns ácaros lá que faz mal pro citros. Se você vê, se você for analisar, cada planta vai ter um problema. Uma tem cercóspora, outra tem ferrugem, outra vai ter ácaro, outra é muito vigorosa. O legal de uma cerca-viva, de um quebra-vento, seria um reiki com várias espécies. Para gerar ali um equilíbrio, tender um equilíbrio ali. Seria legal várias espécies. E já que você está plantando várias espécies, né? Super interessante plantar alguma coisa que dê fruto junto com a uva, que tenha flores, a gente já falou isso, né? Para alimentar os inimigos naturais, né? Com pólen e néctar. Algumas são até fornecedoras de folhas, né? Até para você usar de cobertura, né? De repente eu uso lá um napier, um capim-napier, bananeira. As bananeiras você pode fazer, a bananeira cresce rápido. Bananeira você pode fazer o pseudocaule dela, porque quando você colhe a banana você tem que cortar, não tem? Aquele pseudocaule da bananeira é riquíssimo em potássio. Você pode fazer um biofertilizante, né? Se precisar, né? Porque às vezes muito potássio é ruim para planta. Mas se dá para fazer. E a bananeira cresce rápido. O napier, capim-napier, às vezes no começo, o capim não é tão alto, né? Eu não falei que tem que ter várias alturas de planta? De repente uma bananeira, um napier que cresce rápido, no começo você precisa de cobertura ali, fazer um biofertilizante, alguma coisa, pode falar? Não, sobre isso aí, uma situação interessante que eu vi foi um plantio misturado com uma cerca de esses produtos, óleos essenciais, lavanda, manjericão, licitos. Ele falou que tanto atraía o predador como o próprio o inseto, a praga ali, e ficava naquela barreira e não chegava nos cítrus. Mas eu quero perguntar mesmo, pelo que ele falou, a gente pegando a falta de vento. A gente tem um exemplo aqui do amigo Antônio. Ele fechou completamente de lona. Ali cria uma falsa estufa ali, não tem tanta circulação de vento. Então, quando em lugar totalmente fechado, na hora da polinização, você tem que erguer as laterais ou você vai ter que colocar uma abelha lá dentro. De repente, no caso dele, mas lá dá para erguer as coisas, não dá? Não, a gente só põe quando tem uma madura. Certo? Não, foi bom você ter falado, porque às vezes você vê e fica pensando que fica o tempo todo daquele jeito. Não. Os cultivos protegidos, né? Na hora da polinização, você ergue as cortinas. Ela abaixa e ergue. Daí quando estiver tudo pronto, você abaixa. Caqui também, qualquer coisa que precise de polinização. Que planta que não precisa de polinização? Até as plantas que não têm semente, por exemplo, o caqui sem semente, ela precisa de polinização. Então a polinização é um negócio importantíssimo. Então se for fechado o tempo todo, tem até umas estufas que tem uns encaixes, que fica um lado da caixa para fora e outro lado para dentro, para a abelhinha sair e entrar, né? Mas tem a questão de arejamento também, né? Porque o cultivo protegido é bom de um lado e é ruim do outro, né?
Ele vai proteger, mas se você tiver um problema ali, ele vai ficar preso ali também. Né? Então, o cultivo protegido, você tem que tomar cuidado para não entrar as coisas lá dentro. Porque se entrar daí é pior do que se tivesse aberto. Porque daí não tem inimigo natural lá dentro, né? As doenças ficam ali abafadas ali. Então o cultivo o protegido tem que tomar cuidado em alguns aspectos também, né? Vamos ver aqui uns tipos, né? Então assim, eu estou argumentando aqui que por que fazer um sistema desse para uva, né? Isso que eu estou argumentando. Por quê? Tem uma razão. Uma que ela é pubescente, que é uma planta mole, e outra que ela tem pragas, doenças. E eu vou ter que otimizar essa planta aí para ela manifestar o potencial dela de produção. Então eu estou argumentando, né? Porque fica muito caro, né? Você fazer um negócio desse. Agora, se você não fizer, em algumas condições, não vai produzir tão bem, né? Outra coisa, o pessoal que está agora a agrofloresta, né? Está muito interessante esse assunto, né? E o pessoal sempre pergunta, e a uva vai na agrofloresta? Vai se você der as condições dela, né? Porque se não tiver sol, nem fruta ela vai formar. Vai formar gavinha. Não é isso que eu falei com vocês? Não é? Então, e outra, qual época do ano que ela não precisaria de sol? Né? Aí a gente tem que começar a pensar, qual época do ano que ela precisa de sol e qual época do ano que ela precisaria de menos sol, né? Ela vai precisar de menos sol depois da diferenciação da gema. Eu falei sobre isso ainda? Ou não? Não, foi no curso de pólen que eu falei. É que eu dou outros cursos, aí eu não lembro para quem que eu falei aqui. A gente vai falar isso no próximo módulo. Que tem uma época do ano mas eu vou falar rapidamente agora porque faz parte do nosso raciocínio agora. Tem uma época do ano que é a época que tem mais sol, novembro, dezembro, janeiro, que a minha gema está se transformando no cacho do ano que vem. Mesmo depois, eu garanto que vocês iam falar, depois da colheita não precisa de sol. Né? Porque durante o crescimento do cacho, ela está precisando de sol ainda. Para formar lá os compostos lá do cacho. Aí, não é só a colheita, tem que ver a diferenciação da gema. Se novembro, dezembro, janeiro, eu não tiver luz, aquela geminha minha, ela vai ser uma gavinha. Ou vai ser um cachinho pequeno. Ou vai ser um cacho com baga pequena. Tem muitos produtores que depois da colheita não cuida muito do vinhedo. Ou de qualquer planta. Colheu, largou. Já colhi mesmo. Mas essa época é importantíssima, que você está formando a safra do ano que vem. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, num sistema agroflorestal, você tem que ver porque você pode trabalhar com poda, né, no sistema agroflorestal. Tem gente que está falando até em usar algumas plantas de morango, né? Ou algumas plantas para a planta subir na planta, né? E eu não precisava comprar morango. Então, mas eu tenho que ver isso. Eu tenho que ver
que a uva vai precisar de sol desde da diferenciação da gema para o ano que vem, na formação do cacho, na formação da baga, né? Então a única hora que ela não vai precisar de sol, que pode ter menos luz, seria o quê? No ciclo normal da planta, março, abril, maio, no ciclo normal, tá? Março, abril, maio, junho. Que daí às vezes julho, março, abril, maio, julho, agosto. Depende da época que vai brotar. Porque quando ela começar a brotar já precisa de luz. Tá? No caso, vamos supor um cultivo protegido, ela precisa só da luminosidade, ela não precisa tomar sol direto. Seria isso? Porque você tem um... Porque, veja bem, são duas coisas diferentes. Eu tenho a intensidade de luz, né? Isso. Que chama irradiação, intensidade de luz, irradiação, e eu tenho horas de luz. Então, quando eu estou falando de luz, são horas de luz. Ah, tá, beleza. Horas de luz. Agora, a intensidade de luz também é importante para a uva. Intensidade muito alta, por isso que lá no Nordeste é só latada. Porque a intensidade de luz é maior, daí queima os cachos. Isso. Certo? Se você estiver num lugar, assim, batedeirona mesmo, né? Às vezes aquela desfolha lá na época de começa a pintar as vagas, pode queimar o cacho. Aí, se você tiver essa condição, depende se você... E outra, se você tiver uma batedeirona, vai dar menos fumo, não vai? Aí você pode fazer uma desfolha mais leve. Então, por isso que às vezes não dá para você ficar vendo as coisas na internet ou ler num livro e querer fazer igualzinho. Você tem que ver a condição sua, entendeu? É que nem a gente na live com o pessoal do Sul, ele já falou que as telas lá que tem aquele filtro para UV já são ruins para a uva lá. Igual você falou, para um lado o sol atrapalha e para o outro os filtros para ele já prejudicam no caso. Hoje a gente tem, além de telas que quebram alguma coisa, estão trabalhando com cores, né? Azul, vermelho, que daí elas filtram alguma coisa, além de quebrar, filtra, né? Isso está em estudo ainda. Parece que o vermelho é legal, né? Mas eu falo mais ainda. Eu acho que vai muito do local, né? Que a gente tem que ver. Porque essas coisas tem que fazer um experimento no local, né? Vocês têm uma sorte muito grande, porque aqui é uma região, acho que muito homogênea, muito mais homogênea que a nossa lá na Serra, né? E tem o Louveira aqui, o APTA, né? Que já faz as pesquisas lá, eu acho que dá bastante para copiar. Agora a nossa lá, que é batedeira, vai de 800 a 2.000 metros, um garventa, outro não, é muito diferente os ambientes, né? Mas dá muita diferença, né? Então a gente tem plástico colorido, telas coloridas, tem muita coisa. Eu antigamente eu usava a tela branca em cima. Tem a leitosa, o plástico leitoso, plástico transparente, né? Aí eu comecei a usar a preta e eu notei que acelerou, assim, no meu ponto de vista, acelerou a maturação da uva. A preta? A preta, não sei por que trazeria. Então, acelerou. No manejo orgânico da Embrapa, que eles têm um protocolo lá de manejo orgânico para Niagara, é coberta, né? A cobertura, por mais transparente que seja, né, ela vai quebrar um pouco. Ainda mais se você usar um plástico leitoso ainda. Só que lá ele
A planta, a Niagara, se adaptou. Ela, normal, a folha assim, no cultivo a céu aberto. No cultivo coberto, a folha ficou desse tamanho. Por quê? Tem menos luz. Aí ela aumentou a área fotossintética. Aí no final vai dar a mesma coisa. A que está fora com uma folha pequena e a grande com uma folha grande. Aí a fábrica, a quantidade de comida ficou a mesma. A planta se adaptou. Se adaptou à falta de luz. Aí você vai ver. Será quais cultivares que vão se adaptar? Olha só quanta coisa. Porque é muito cultivar, né? Ambientes diferentes. Então, nesse caso, lá no Rio Grande do Sul, com cobertura, com a Niagara, eu falo para você que aconteceu isso com a Niagara, né? Mas eu noto também, porque eu conduzo uns pomares de vites, né? Para vinho fino, coberto e sem cobrir. As folhas das cobertas. E tem lugar, olha só, gente, lugar mais frio, você pode colocar um plástico transparente. Aí, lugar mais quente, você tem que colocar um plástico leitoso. Olha só, mas a gente nota que as folhas ficam maiores, mesmo das vites. Mas eu não tenho isso estatisticamente, eu só estou vendo empiricamente isso. Né? O da Embrapa eles fizeram tudo análise. É que nem a Covid aí. Você fala, tá, remédio não serve porque não tem pesquisa. Com 5.000 pessoas, né? Então não pode usar. Mas a gente tá vendo, né? Que os cultivos protegidos, as folhas em geral, elas ficam maiores. Só que o que a gente tem que analisar? Tem que analisar em tudo. Tem que analisar o custo-benefício. Se eu fizer nesse sistema, eu posso perder um pouco. Que nem como é que é o nome da película? Santa Maria. Ela fala assim, não vou cobrir, porque eu vou perder qualidade do cacho, aí vou perder qualidade do vinho e não vou ganhar medalha no campeonato de Bruxelas. Aí, foi ano retrasado que eu fui lá, né? Era uma época que era pra colher, cadê essa uva? Ai, perdemos tudo. Como assim? Perdeu assim como se não tivesse acontecido nada, né? Porque eles têm outras fontes para patrocinar o vinhedo, né? Então, às vezes eu não vou ganhar medalha de ouro, prata lá no campeonato de Bruxelas, mas eu vou ter um vinho, né? Tem ano que vai ser melhor, tem ano que vai ser pior, mas eu vou ter, porque eu preciso, né? Aí você vai lá, não vou cobrir porque vai diminuir a qualidade, mas pelo menos você tem, né? Aí lá tá enchendo de botrite lá perto da colheita. Eu não vou usar fungicida porque vai piorar a minha qualidade do vinho, né? Mas vai mesmo, né? Mas às vezes, se você não pulverizar, você não tem nada. Então é isso que eu vou dizer. Depende do objetivo da pessoa, né? Se ela vai querer o top do vinho, só que daí esse vinho, quando ela produz, tem que ser muito caro, né? Porque daí ela tem que colocar, usando que ela perde, no preço do vinho, né? Se tiver para quem comprar, que lá é outro tipo de cliente que vai lá, né? Mas então não é que ela está errada. Você tem que ver o seu objetivo, o seu público, né? Por quanto que você consegue vender esse vinho, né? Não tem até vinho
biodinâmico. É que eu falei para você, o biodinâmico só vai fazer uma pauta na lua nova em Capricórnio. Aí nesse dia chove. Né? Os biodinâmicos, se você comprar uns produtos biodinâmicos, eles são mais gostosos, né? São mais gostosos, mais nutritivos. Só que você vai poder plantar, que eu vou dizer, no dia 15 de outubro até 3 horas da tarde. Porque tem uma conjunção astral, não sei o que, nesse dia. Aí eles seguem isso. Mas tem ano que vai perder tudo, né? Tem ano que não usa nada. Porque ou chove, ou não tem, sei lá, mão de obra naquele exato momento, não sei o quê. Mas vocês podem saber que esses produtos são superiores. Mas tem que ser caríssimo, que tem que computar ali o preço das perdas, né? E perde muito. Se você for seguir certas coisas, você vai perder. Então você tem que ver o custo-benefício. Né? Tem que ver o custo-benefício. Eu vou cobrir, vai perder alguma coisa, lógico que vai, né? Se bem que tem uns estudos aí que estão mostrando que não, né? Porque às vezes se você cobrir, você vai proteger principalmente de doença, né? Que você vê, esses cultivos protegidos de uva tem pouquíssimas doenças de folha. Pode ter até de cacho, mas de folha é bem pouco. Aí, se você não perde a área fotossintética por causa de doença, você tem mais fábrica de açúcar, né? Mesmo que você perdendo um pouco de sol, a sua fábrica é maior, porque não tem pintas ali de doença. Você não perdeu a área de fábrica. Então, de repente, uma coisa compensa a outra. Você perde um pouco de luz, mas aumenta a sua fábrica de comida. Né? Então, você vê que são tantos itens para você analisar. O que importa é o final, né? No final de tudo, vou perder, mas acaba ganhando. Em compensação, num cultivo protegido, você vai ter problema principalmente com ácaros. Os ácaros adoram ficar num lugar sequinho, quentinho, né? Vai aumentar, todos os insetos vão gostar de ficar ali. Ele é bom para doença, mas vai ser mais, você tem que tomar mais cuidado com as pragas. Porque não tem lá, não lava, no ambiente ali favorável para, principalmente para ácaros, né? Então tem que ter um cuidado especial com essas questões. O que eu trouxe aqui? Vocês vão ver no mercado, tem vários tipos de tela, né? Essa aqui é mais antigranizo, né? Agora essa amarela, vermelha, azul, aí tem que estudar um pouquinho mais, né? Aqui em Jarinu tem lugar que tem muito granizo. E as seguradoras, que nem esse ano está tendo subvenção federal e subvenção estadual. O ano passado não tinha. Ano passado tinha subvenção federal, não tinha estadual. O ano retrasado não tinha nada, eu não consegui fazer seguro. Eu faço seguro do caqui, né? Aqui acho que é a Atibaia, eles têm subvenção até municipal. Às vezes o produtor não paga nada de seguro, porque tem subvenção federal, estadual e municipal. Eles têm um fundo que eles conseguem pegar do governo federal para ajudar os produtores.
por causa de granizo, né? Mas tem lugar que não tem. Então, às vezes, você colocar uma tela dessa aqui ajuda muito. E se você tiver que pagar, se você vê o que você paga, porque esse negócio de seguro é uma sacanagem. Uma sacanagem. Os caras têm uma tal de franquia lá, pro caqui, por exemplo, é 30%. Né? Então, se você perder 100, eles pagam 70%. E o jeito que os caras analisam lá é só do lado deles. Por exemplo, se chega o fiscal lá e tá lá cheio de caqui, no caquizinho no chão. Porque o caqui é um negócio que sofre, uva também. Mas o caqui sofre muito porque ele derruba os frutinhos no chão. Ele chega e vê cheio de frutinhos no chão. Aqueles frutinhos ele não conta. Por que você vai contar? Porque pode ter caído por outra coisa. Aí eles dividem a planta em 4, pegam os frutos que estão na planta, aí põe os quadrantes lá e vai analisar os danos que tem em cada fruto. Uma que é aquele que caiu, que era o mais importante. Então essas contas que eles fazem, é tudo do lado deles, né? Então às vezes não, eu falo pra vocês, o que você vai gastar com seguro, você usa para cobrir. Que ainda vai proteger contra pássaros. Morcego, a uva dá muito morcego. Silvana, o preto, na teoria, não vai agir como um sombrite ou só aplicaria, igual o caso que ele falou, só próximo ali a colheita? Ou cada situação também é um... O preto tem estudo aqui do... Assim, vai em conta que a gente pensa, mas de repente naquele ano, não sei, vou precisar ver que ano que ele fez. Ele tem um estudo aqui com tela, que assim, essa aqui chama clarite, não. Essa aqui é clarite, né? Clarite. E tem a preta, quer dizer, o sombrite, clarite é uma marca, né? Mas, assim, só para você entender. Tem o clarite que é o branco, que é só antigranizo, e tem o preto, desse aqui preto, com a trama que daí faz sombra. Aí tem 18% de sombra, 30% de sombra, 50% de sombra. Lá em São Bento, na região lá, a gente usa 18% de sombra. Mas quando aqui na região de Pilar do Sul, eles já usam 30% de sombra. Penso que isso seria o máximo para a uva, 30% de sombra. Então, quando vocês forem comprar, tem que ver essa porcentagem de sombra. Porque tem um que é só o fiozinho, né? Que daí seria esse aqui preto. Só que esse aqui preto seria 18% de sombra. O meu é igual esse aqui, fininho. 18%. Só que é preto. Esse aqui seria o 18% de sombra. O 30%, a trama é mais fechada. Né? Então precisa ver isso também. Eu penso que o experimento que ele fez aqui foi com 30%. E ele teve qualidade de cacho melhor. Precisa analisar mais detalhes sobre isso. A qualidade que você fala em questão de não queimar o cacho, pois é, de repente foi, por exemplo, se foi naquele ano lá de 2014 que ele fez o experimento, que não choveu em dezembro, janeiro, a gente teve muitos casos de queimadura de fruta. Se foi nesse ano que ele fez o experimento. Ou é um lugar que batedeira, porque às vezes se tiver sol demais, a folha também não faz fotossíntese. Se tiver sol demais, as folhas fecham o estômago e nem absorve água, sabia? Se tiver muito quente, muito sol, elas fecham para não ter evapotranspiração. E se não tem evapotranspiração, não tem absorção de água. Então vai que foi numa situação dessa. Então quando vocês verem esse resultado de pesquisa, vocês têm que ver o material e métodos. Qual a situação que foi feita
qual situação que foi obtido aquele resultado. Porque senão você vê só o resultado, mas aquele resultado pode ter sido decorrente daquele ano especificamente, daquela condição especificamente. Então, essa questão de resultado tem que ver muito mais detalhe do que apenas ver o resultado. Porque aqui ele teve, o BRICS, ele teve BRICS maior no Sombrite do que no Clarite. O Rodrigo Veraldi lá também. Ele ensaca os cachos. Porque senão o passarinho come tudo. Passarinho, morcego, lobo. Lobo adora cacho. Não tem até aquela piada, como é que é? A raposa e as uvas. O lobo adora. Lá em São Roque eles estão instalando tela de elétrica. O Coati comeu tudo lá. Coati, agora tem o Coati também. Acabou. Muitos anos atrás a gente tinha problema com o patinho, hoje já não se vê mais patinho. Mas estão voltando. Não, mas lá no sítio tem. Eles estão voltando. Eu acho que eu Quando vou ele vier lá de novo, né? Gente, mas eu tava andando na fazenda, aí tinha um abacateiro. Aí, gente, isso é mentira, cara. Aí chegou perto. 1, 2, 3, tinha 30 coatinhas no abacateiro, cara. Aí foi descendo um por um. Eles são bem organizadinhos, né? Vai de filinha, assim, cara. Vai de filinha, certo? Tinha 30, cara. Sem mentira, eu acho que devia ser umas famílias, né, que tava ali. Mas tá aparecendo coatinho agora. Tá aparecendo tudo agora. Falando nisso, né, hoje, quando você vai instalar um pomar de qualquer coisa, aqui não tem muito problema, né, porque tem muita uva, né, o passarinho não dá conta de comer tanta uva, né. Estraga um pouco também. Estraga um pouco. Agora lá na nossa região eles comem tudo. Porque lá são oásis, né? Isso. Lá são oásis de fruta. Aí lá, se você deixar, come tudo. Só deles. Eu falo porque o pessoal sempre argumenta: ah, mas eu ando lá na região de Jundiaí, não tem nada coberto. É muita uva, né? Passarinhos, bichos, não conseguem comer tudo. Mas aqui, lá, a gente tem que pensar em cultivo totalmente protegido. Totalmente. Que nem vocês viram lá do Seu Antônio. Seguro ali, cobre isso. Cobrir por cima e cobrir do lado. Quando tiver fruta. Silvana, vale a pena sobre esse aspecto da exposição da luz e do calor? Descobrir e cobrir durante o ano, quer dizer, mão de obra, né? No morango, que é baixo, o pessoal já está fazendo estufa alta porque o morango é mais fácil, né? Aqui, ou você vai no morango, você só faz assim e vai amarrando, aí só, né? E a mão de obra? Então, no morango, que é mais fácil, o pessoal já está fazendo alto para ficar fixo. Imagina na uva dessa altura aqui. A mão de obra para você cobrir, descobrir. Um comentário que a gente viu, Tem condição. até aqui nesse caso dele, é pegar uma determinada época para puxar para, no caso, a durabilidade da tela, da lona, e lavar. Mas Não, para lavar não precisa puxar. Para lavar é mais fácil que ela esteja assim mesmo, porque daí você joga, pode jogar água com sabão, aí fica, você pega uma lonona de um lado para o outro, aí tá vendo? Assim, ó. Então, faz de conta que esse aqui é o arco, né? Dá para entender que esse aqui é o arco? Aí pega a água com sabão, aí põe duas lonas assim, ó. E daí vai fazendo assim, ó. Aqui, ó, a lona tá aqui, não tá? Aí joga água com sabão. Tem até um produto, mas
precisa comprar esse produto, é só você não. Joga ali. Ou espera uma chuva, que tá molhado, né? Aí joga lá, aí vai um camarada de um lado e outro do outro, joga um pano lá e vai fazendo assim. Que nem ilustrar sapato, só que com a água. É. Escuta, e para nós, que quando você implanta, né? Quando você implanta o pinheiro, tá em muda. Para nós é melhor, nesse primeiro momento, para ter insolação, que fique descoberto. Mas qual é o momento? Eu vou falar para você, é exatamente isso que eu costumo fazer. Eu só vou pôr a lona a hora que começar a produzir cacho, que são as doenças mais complicadas. A não ser que seja um lugar muito úmido, né? Que vai dar muita doença de folha. Mas as doenças de folha é fácil controlar. O maior problema é as doenças de cacho. Mas não seria então bom antecipar e colocar, quando for chegar as chuvas, chegou novembro, vai vir chuva, já cobre. Ah, sim, agora não precisa. É. Agora, se você cobrir, até é ruim. Porque daí vai encher de ácaro. Entendeu? E outra, a chuva, a água da chuva é muito bom, porque a água da chuva já vem com adubo, né? A não ser em local muito poluído, que às vezes tem chuva ácida. A primeira chuva é chuva ácida. Porque daí pega o enxofre que está em suspensão no ar e cai. Mas tem que ser muito ácido para poder prejudicar a planta, né? Porque a planta nem gosta de enxofre. Mas eventualmente vai dar uma chuva ácida, né? Mas a chuva é boa para a planta. E a partir do momento que você cobre, às vezes você pensa, vai escorrer a água aqui, né? E daí vai molhar. Em algumas condições não molha. Esse ano, choveu pra caramba em fevereiro, não choveu? Não é. Janeiro, fevereiro choveu pra caramba. E a gente tava com os cachos crescendo. Só que lá é uma condição que tem muita grama, né? É inclinado, né? Inclinado, só que tem grama entre as linhas. A gente tava irrigando. Porque embaixo do coberto ficava seco. Você disse que a chuva é boa para a planta e lava a planta inclusive, né? Lava e a chuva vem com nitrogênio. Quando a gente rega, que irriga agora rega, né? Na verdade vai estar sendo manual. A muda nova, é importante que não molhe ou pode molhar a muda na hora que você vai regar? A muda que você fala, a folha, né? Não, a muda mesmo agora. É melhor você irrigar o chão. Não, calma. A não ser que você veja algum foco de ácaro. Às vezes tem ácaro rajado, só de você jogar água. Sabe, tem umas plantas, umas doenças, que você até controla com água. Por exemplo, morango dá muito oídio. E na uva também dá oídio. Uma das maneiras de controlar o oídio é logo no início da manhã, porque o oídio ele esporula de madrugada. Aí esporula, os esporos são as sementinhas dos fungos. Aí ele forra a folha ali. Só de você irrigar e lavar aqueles esporos é uma maneira de você controlar. Por isso que o oídio, ele gosta de lugar seco, não é? O oídio não dá mais quando está seco. Em estufa, uma das maneiras de você controlar algumas doenças é você irrigar por aspersão. Contanto que quando a gente vai mexer com morango, eu passo esse raciocínio para uva, a gente tem irrigação por gotejo para diminuir doença. Mas eventualmente, porque para ter condição de oídio é porque o ar está seco.
E se o ar está seco, eu não vou ter outros fungos que gostam de umidade. Olha só. Então a gente joga água por cima para tirar ácaro, para tirar pulgão, para tirar o micélio de oídio, esporo de oídio. Eventualmente, a maioria das doenças não gosta de água na folha, a maioria. Então, a irrigação deve ser apenas na raiz. Apenas na raiz. Se tiver muito seco o ar, eu posso ter algumas coisas, que daí eu já jogo água e logo já seca. Que aí seria uma observação. Só que essa irrigação para controlar esse oídio é no início da manhã. Porque daí durante o dia a folha já vai secar. Irrigação também controlada no caso se for numa estufa, né? No coberto. Sim, tem que ser. Não pode ser exagerado, porque senão você tem a estufa, tá coberto. Se você tem umidade demais, com o tempo seco, vai ficar úmido lá dentro e aí pode ocasionar outro fungo, né? Não, veja bem, a estufa, do lado da estufa, a gente nunca vai pôr tela, a não ser em lugar muito frio. Sim. Lá a gente tem, não, peraí. Um lugar desse nunca vai colocar plástico do lado. Isso. Vai ser tela. A tela, ela tem o arejamento dela. A gente usa plástico do lado só em um local muito frio. E daí mas só que mesmo no local frio, a gente tem uma cortina. Só vai, enrola o plástico, prende o plástico, aí se vir geado, aí a gente abaixa a cortina do plástico. Aí fica a tela e o plástico. Sim. Mas na maioria do tempo, fora a época que você vai usar a polinização, é só tela do lado. Porque senão segura, como você falou, segura calor também. Uhum. Segura calor, segura umidade. Então você tem que ter esse arejamento do lado. E em cima também, ó. O correto é essa parte aqui, ó. Ó, tá vendo? Gente, quando vai fazer protegido, você tem que pensar em várias coisas. É difícil fazer o que eu vou falar, mas sinto muito. A vida é assim. Ó, tem o arco, não tem? Tem o arco. O calor, ele fica assim, ó. Aqui no meio, o calor maior. Porque forma um bolsão de... O ar quente, ele é leve. Aí, se ele ficar preso lá, o calor ficar preso, aqui no meio é muito mais quente do que aqui no verão. Então a gente tem que ter arejamento aqui para sair calor, né? E aqui, às vezes, a maioria dos vinhedos, o plástico é aqui, né? Você prende o plástico aqui ou você prende o plástico e põe aqui, né? Amarra com o plástico aqui. O ideal, né? Para um vinhedo talvez não dê para fazer isso, mas o ideal é que essa parte aqui, ó, a parte da frente, lá da cabeceira, aqui fosse tela. Não vai entrar aí? Hã? Chuva não vai entrar? Não, é pouca coisa. Mas essa tela aqui, se você conseguir, ou você fazer pelo menos um lanterninha, porque daí não forma essa bolsa de calor. Aí o ar quente, ele vai e ele sai por aqui, ó. São outras situações, mas em orquidário que a gente vai, eles têm como se fosse um local que eles abrem
fecha. Isso, lá em cima da estufa, né? Vazão, É, E fala que faz uma diferença gigante. porque senão o ar quente fica preso, né? Por isso que tem que ser alto, né? Para que esse calor aqui, por exemplo, aqui tá a uva, né? Tá o poste aqui, né? Então, quanto mais alto for, esse calor vai ficar mais longe do cacho. Que nem lá, a 1.800 metros, o plástico está dessa altura. 1.800 metros. Se você fizer um plástico dessa altura aqui, você vai cozinhar tudo, você vai cozinhar, então tem que ser alto, para ficar mais longe dos cachos, essa bolsa de ar aqui, ó. Ainda mais que você não consegue colocar tela no final, né? Mas se tivesse um jeito de deixar no final um buraco, já diminuiria muito essa bolsa aqui, ó. Que daí essa bolsa ela sobe, porque vai sair o calor por aqui. Um calor lá em cima. Tem que ser mais em cima. Por isso que aqui faz alto, né? Vai fazendo mais alto. Mas eu falando, se você conseguisse fazer um buraco aqui em cima, aí já sai ar quente por ali. Sei lá, não sei se dá pra fazer isso. Hã? Será que não vai rasgar o plástico? Podia fazer um corte assim e queimando ele, né? Não, pode fazer. Cortar com ferro quente. Pode fazer com uma armação de madeira. Como se fosse um quadro de madeira e abre e fecha. Ou você cortar com ferro quente, porque daí ele vai cortando e já vai selando ali. Mas em cima, bem em cima ali, ó. Sim. Porque você tem que pensar, quem vai plantar uva tem que entender de física. Tá falando lá do teorema de Pitágoras, mas tem que entender de física também. Então o ar quente sobe, aí se tivesse um buraco lá, ele sai lá por cima. Eu quero isso aqui. Agora lá não, eu quero mais que fique quente mesmo, porque a 1.800 metros é frio. Né? Não é isso? Então cada região tem uma preocupação. Às vezes tem lugar mais frio, você não precisa, mas aqui é esquenta. Então seria. Eu queria comentar da tela que você mostrou aí como sombrite ou clarite. Dependendo, às vezes compensa cobrir logo com plástico mesmo, porque o trabalho que você vai ter, não sei se o custo for muito diferente, porque o plástico você vai segurar a água também, né? O plástico, se o problema for doença, é isso que eu tô falando, depende do problema da região. Depende do meu problema, mas é granizo mesmo. E eu estou numa região muito quente, ou eu tenho muito vento, então, entendeu? Mas o ideal seria um plástico mesmo, porque daí vai proteger de doença, vai proteger do granizo, vai proteger de pássaros, né? Mas às vezes não dá. Aqui em Jandira tem muito lugar que é só a tela. Porque tem essas questões de calor, de vento. Já vai dar uma proteção. A gente colocou aqui, uma vez a gente teve framboesa, a gente usou o plástico, mas a gente viu que era muito frágil. E aí nos indicaram uma ráfia. O que é frágil? Tem ráfia também que eles usam, né? E uma ráfia bem translúcida, mas ela é mais resistente do que o plástico. Isso mesmo, o pessoal usa muito ráfia também. Eu não sei se é barato ou mais caro, isso eu não sei. É mais caro, mais resistente. E o que eu não sei, lá do seu amigo lá, de Santa Catarina, é a facilidade de limpar rápido. Esse esquema que você falou para limpar plástico, acho que eu nunca fiz, mas acho que dá. A ráfia eu não sei não, porque ela é porosa. Ela gruda ali. Será que usar um sabão bem? Então, mas aquele sistema que ele falou, Só perguntar para ele. Eles tiram, por isso que eles tiram e lavam. Eles deitam e vem lavando. E assim, chega uma época que eles falam que eles querem, não precisa igual você falou, não precisa da proteção. Aí eles tiram. Isso, é que nem você falou, dobra a durabilidade. Mas eles fazem isso por quê?
Porque é muito caro, né? Durabilidade. Não, é caro e eu acho que é difícil lavar ela assim. Daí eles põem de pé assim, deixa pendurado de um lado, vem com a mangueira, joga assim, esfrega direitinho. Depois volta depois, de novo. não, depois dobra e deixa dobrado. Guarda até para durabilidade, para não precisar ficar o Eu ano achei inteiro. legal, pensei em experimentar, mas não sei. É tudo analisar mesmo, mas a durabilidade, limpeza, mas o foco deles é durabilidade, que é um investimento muito caro. Então, você não precisa deixar o ano inteiro lá. Não precisa. Só quando tiver caro. É. E o detalhe é que esse plástico do rapaz lá de Santa Catarina é com ilhós e elástico. Então é fácil soltar os elásticos e deitar. O meu não dá. Esse que ele deixou é justamente pelo vento. Que aí, o vento vai bater, mas aquilo ali vai ficar maleável. Essa é a sugestão deles. Se você dá firmeza, o vento vai levar a estrutura inteira. Então essa é tudo a discussão. Eu sei que lá em Santa Catarina eles largaram mão desse plástico com trama. Eles preferem perder o plástico do que perder a estufa. Depois vai pegar a estufa daqui a 500 metros. Ué. Você pensa que lá em casa eles estavam levando, o vento levava. Mas aqui a gente não tem isso, né? Então, gente, o que eu estou falando é que na instalação a gente tem que pensar nessas coisas. Não é só ir, porque em tal lugar é assim, vou fazer também, né? Aí você tem que pensar em várias coisas no comportamento da planta e no manejo dessa estrutura que vai, você tem que pensar na mão de obra, né? Fazer uma estrutura que seja prática a instalação, que seja prática a manutenção daquela estrutura. Porque hoje, gente, eu vou falar para você sem medo de errar. Tudo, absolutamente tudo que vai ter relação com mão de obra, a primeira coisa que você tem que pensar é na praticidade e de otimizar a mão de obra. Então, de repente, se você tem um equipamento que é mais caro, ou um produto que é mais caro, mas vai diminuir mão de obra, você pode saber que você vai estar ganhando. Porque hoje a mão de obra, além de ser cara, é inexistente em alguns locais. Então hoje a gente tem que multiplicar o trabalho de um camarada bom por 10. Usar equipamento que vai multiplicar o potencial de trabalho daquela pessoa. Né? Botar as máquinas na mão do cara. Isso. Botar máquinas, botar produtos eficientes, né? Pulverizadores eficientes. Às vezes você vê, nossa, mas isso é muito caro. Vai fazer a conta de mão de obra. Mão de obra e insumo também, né? Que você gasta, né? Insumo também. Ah, sim, tem pulverizador que você usa menos molécula do que outra. Tem agrotóxico que você usa. Esse agrotóxico é caro, mas quanto que você usa? Você usa 2 litros por hectare e ele você vai usar 200 ml por hectare. Por isso que eu fabriquei um para mim usar lá. Por quê? Pulverizador. Jogando dinheiro fora. Não sei se eu comentei aqui, Silvana, eu comprei a bomba postal eletrostática. Então ela é tipo um nebulizador. Costal eletrostática, legal. É eletrostática. Recarrega na tomada e motorzinho, e o eletrostático pulveriza a partícula muito pequena, é quase um atomizador. E outra, você sabe como é que funciona esse eletrostático, gente? Ele joga íons na planta. Por exemplo, uma das coisas que eu vou falar principalmente nas caldas orgânicas, né?
que a gente falou, que é a cauda orgânica, elas agem por contato. E quantas vezes que eu já vi, nem cauda orgânica, qualquer cauda, uma cauda bordaleza, caudas que agem por contato. Aí a gente olha numa folha, isso aqui é pertinente a eu, porque a gente está falando de instalação, né? Instalação a gente tem que pensar em equipamento também, né? Então você olha numa folha. Aí a folha, às vezes você vê, tem fluoresção em cima e embaixo da folha não tem nada. E a maioria das doenças entra por baixo da folha. Começa aí. Mas se tem embaixo, às vezes tem uma gota grande, uma gota, outra gota, outra gota. Aí tem uns negocinhos assim, outra gotona, um lugar sem nada. Às vezes, esse lugar que não tem nada, às vezes essa gota grande demais pode até queimar a folha. Porque concentrou um produto ali. E esse espaço sem nada, gente, esse espaço sem nada de produto, isso aqui é um mundo para o micro-organismo. Então o cara pulverizou e está dando doença do mesmo jeito. Agora, o que faz o eletrostático? Porque às vezes o cara vai pulverizando, ele está ventando, pressão de mais, pressão de menos. Pressão de menos fica com gotona. Pressão de mais, a gotinha fica tão fininha que voa tudo. Sabe? Então. O braço esquerdo vai embora. Pulveriza tanto que o braço esquerdo vai embora. Além disso, aí o eletrostático, o que ele faz? Ele joga partículas negativas. Eu acho que é positiva, porque a planta é negativa, né? Isso. A planta está errada. A planta está errada. A planta é positiva. Aí. A planta é negativa. Então a planta é toda negativa. Negativa, 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 negativa. Aí, na cauda, joga íons positivos. Aí a planta absorve de todos os cantinhos dela. Às vezes tem uns cantinhos ali que é difícil pulverizar, mas daí ele é negativinho, a cauda está positiva, que nem o ímã. Aí a pulverização fica uniforme. A cauda fica toda uniforme em todos a superfície da planta. Sabe o que eu já fiz antes disso? Quanto você pagou? Eu paguei, foi acho que 1.100 e pouquinho. Postal. A postal, eletrostática, beleza. Só que antes disso, em 100 pés de uva, eu passava em torno de 45 litros de calda. Com a eletrostática, em 100 pés de uva eu passo em torno de 15 a 16 litros de calda. Sem fazer força, né? Sem fazer força. Então você economizou mão de obra, você economizou água e você economizou molécula. Esse 1.800 dele, ele paga assim rapidinho. E a eficiência. E outra, não tem doença, mesmo pulverizando. Porque a maioria das pulverizações que a gente vê por aí, fica assim, ó. Áreas sem nada, áreas com gotas grandes, com gotas pequenas, partes da folha sem nada mesmo. Aí você gasta dinheiro e o produto não tem eficiência. Eu diminui o número de aplicações também. Mas o que você aplicou? Perdão. O produto que você aplicou? Não, é o tratamento que eu faço lá. É o quê? O Cercovim, Manzat, foliar também. Porque calda só dá eu sugiro verificar. Calda, beleza? Não, a calda que eu falo observada em questão geral. Do Alfredo Você acha que a calda bordaleza ou eletrostático não funciona? Tem outra indicação no eletrostático. Isso. Parece. Dei uma verificada antes. Isso. O pessoal orgânico aí. Será que a calda é a calda bordaleza e sulfocáustica? Ela é negativa? Mas tem um senãozinho aí. Se eu não me engano, no manual, se eu venho, porque eu tenho um já
um certo tempo, usei e parei de usar. E o que eu me lembro é que parece que as caudas eles têm restrição. As caudas bordalesas e Isso no manual dos aparelhos, não sei. Eu nunca tentei usar. As focal vai correr tudo lá dentro, se você não lavar direito, né? Tem que lavar com vinagre. Sim, tem que lavar com vinagre, pessoal. Agora, bordaleza, eu não sei. Agora, assim, eu penso assim, por exemplo, numa calda de pimenta, Ah, não. para numa calda matar inseto, alternativa, é melhor. até os biofertilizantes, entendeu? Verifiquem só. Sim, tudo tem que Não verificar. quero afirmar nada. Aí que eu falei calda em modo geral. É. Calda em diversos tipos de defensivos. Eu fiquei muito entusiasmado, comprei há uns 4 anos e larguei mão. E outra coisa, quem usa? Porque o pulverizador normal, o pessoal todo, os funcionários já dominam bem. Agora, esse aí já não é a mesma coisa. Não. Ele dá choque. Se você ficar no Ele tem que estar muito calibrado. Outro, você foi lá no Micheleto, o Micheleto já perdeu o safra porque o cara não tem que limpar os bicos, é diferente, é tecnologia. Então, quando você usa tecnologia muito avançada, Isso tem mesmo. que ter um Treinamento, trabalhador né? muito avançado. Isso, é o que eu falei. Um trabalhador bom. Que no caso lá eu que aprendi. Vai ser os bons que vão usar. Eu já vi isso aí. Que nem O a. senhor tá certo, ele já tá pronto. Porque na licença do senhor igual, ela tem um tubo, né? E aqui ela tem uma plaquinha onde que a hora que passa o jato, ele já dá a carga. Ele que ioniza. Passa aqui no meio é o ionizador. Aí todo final da aplicação você tem que desmontar tudo, lavar tudo certinho. Gostei, não. Porque senão vai acumulando caldo ali e ele acaba perdendo eficácia. Aí tipo assim, você está usando uma coisa que não vai funcionar. É isso mesmo. Então tem essa questão de boas práticas, né? De você Gente, Eu devia ficar quieto e oferecer o meu, mas... não, mas é que eu Então, depois a analiso. gente vai fazer um curso intensivo de Pulverização, tem um curso pulverização. só de pulverização, né? Isso é importante. E outra, gente, Tá certo? falando em tecnologia e tipo de funcionário, esses tratores de alta tecnologia que usa lá em Goiás, quanto vocês acham que ganha um tratorista daquele? Que o trator pro satélite, o cara tem que entender de Pouco não é, né? Uns 10 pau por ano. Como é que é? uns 10 mil reais. O tratorista ganha. Por vez? Maduro. Ué, mas ó, Vou virar tratorista então. quanto que custa? Não, mas você tem que estudar, o cara tem que ter nível superior para trabalhar com uma máquina daquela. Opa! Você vai ser motorista. Entendeu? O cara tem que ter nível superior. Porque e quanto que custa uma máquina daquela? Motorista É. 4, 5 milhões. Não, o cara tem que entender de computador. O cara tem que entender de geografia. Porque ele está trabalhando com leitura de satélite. Topografia, né? Hã? Topografia, né? Tem que fazer manutenção também, né? O cara tem que ter, às vezes, um nível superior para trabalhar com um computador daquele. Só a manutenção dele. Quer dizer, ele vai ter que dar manutenção de algum detalhe ali, né? De ponteira, de... E outra, é agricultura de precisão. O cara não pode errar. É. O cara não pode errar. Então o salário é esse, né? Eu tava vendo esses dias. Então você não vai dar um negócio desse até um pulverizador desse ou para um cara que não tem treinamento. Né? É isso mesmo, o cara tem que ter treinamento. Aí, quem vai trabalhar na roça é gente de alto nível. Não é o Jeca Tatu mais. Não é o Jeca Tatu mais. É tecnologia. Agricultura de precisão. Oi. Silvana, para ter uma ideia, biofertilizante em braço, então não absorve bem, né? Pega no repolho, pega no brócolis, não absorve. Aí eu descobri que usavam farinha de trigo. Aí lá vai eu misturar a farinha de trigo para fazer um adesivo. Aí depois eu descobri a gelatina sem sabor. Gelatina sem sabor é uma maravilha porque não entope o bico, né? Só que eu não sabia ainda da bomba eletrostática. Então, Porque eu não fico e assim, eu outra? não acompanho tanto de
sílica tem que ser aplicada pulverizada para a atmosfera, porque ela intensifica os raios solares. Então não é para ela cair na folha, é para ver a questão da técnica e adaptação. Senão você não tem efeito, né? Porque se ela vaporizou e for para a planta, não tem efeito. Então até o pessoal do biodinâmico, né? Ele funciona como pulverizador normal. Tem que ficar e funcionar como um pulverizador normal. Isso! Então a gente vai falando as opções, aí vocês digerem as opções e adaptam para o que você quiser. É isso, gente. Então vamos lá. Para o manejo orgânico, não vai desmerecer nada. Vai apenas otimizar o manejo. Por exemplo, eu tenho o biofertilizante lá. Aí eu tenho a nervurinha ali, ó. Lá no cantinho aqui. É nesses cantinhos que vão ficar as trips. Gente, a temoia orgânica, controlar trips é dificílimo. Porque a temoia, ela não tem aquelas escamas dela. As trips ficam tudo ali escondidas. É muito difícil. E outra, você só usa calda de contato, né? É muito difícil controlar trips na temoia orgânica, manejo orgânico. Então, com esse pulverizador, você pode pegar aí um biofertilizante. Como é que chama aquele cara? Tracer? Que é de... acho que é Tracer, né? Caríssimo. Ele é à base de bacilos. É muito caro. Mas às vezes, se não pulverizar direito, nem ele faz efeito. Agora, se tiver esse eletrostático, daí ele vai lá naquele cantinho ali e pega lá o trips, o bacilo vai lá onde ele está escondido. Porque a praga também deve ser negativa, né, Pedro? É que na verdade, Silvana, é que todo eletrostático ele está no atomizador, né? Ou em lugar que venta muito. Então o vento que você faz, que você dá a carga negativa para a planta. E aí ela gruda. Pomar, citros queimou essa tecnologia porque eles não fazem poda. Então você chacoalha, a cauda só vai na beirada e não penetra, né? Porque não vai. A gente tem muito. Isso funciona, para a uva funciona bem, porque a planta é muito arejada, né? Dependendo da planta, não funciona o eletrostático. Não chega no meio. Não chega porque você não forma a carga no meio. Né? A parte tem que ter um atomizador para mexer as folhas. Isso. Até nas mudas nossas lá no viveiro, a gente tem o atomizador para ela mexer. Isso. Aí, a morango, vamos lá. Tem uma calda que ele faz com vinagre. Só água com vinagre, para matar ácaro. Água com vinagre. Aí eu ensinei para os morangueiros lá. Só um que deu certo. Os outros não. Até ácaro branco mata. Água com vinagre. Mas esse produtor, o que ele faz? Exatamente o que o Pedro falou. Ele pega e chacoalha as folhas. Aí, chacoalhando as folhas, pega o tal do vinagre por toda a superfície. Principalmente a água fica escondido. Aí, para ele, dá certo a água com vinagre. Mas o outro lá que vai passando só lambendo, aí não dá certo. Por isso que antigamente funcionava bem com a tissuta. Não sei se é da época do pessoal, mas... Pulverizador? Se não fosse ver, assustava até com o ronco. Assustava até com o ronco. Porque daí ele mexia tudo. E a forma de pulverizar, né? Você tem um lado mexendo e pulverizar de baixo para cima. Então, gente, essa questão, a gente está falando de instalação do pomar, que a gente tem que pensar em equipamento, né, para comprar. Isso que nós estamos falando. Então, esse tipo de coisa é fundamental, né? Para você ter um bom controle das coisas. Certo? Vamos dar uma paradinha agora para se levantar, se vocês não aguentam, tá?